Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, 23 de agosto de 2019. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, promovido pela Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Hoje estamos ao lado do nosso querido Afonso, do nosso querido João e eu, Leandro. E damos uma boa noite aos nossos queridos ouvintes. E Afonso, querido amigo, a sua saudação. Boa noite, Leandro, João, boa noite a todos os nossos ouvintes. Rogamos o amparo do alto e desejamos que todos nós possamos mergulhar um pouquinho mais nesse conhecimento tão especial e libertador que representa a doutrina dos Espíritos. Muito boa noite a todos. João, seu boa noite. Boa noite, Leandro, meu querido Afonso, queridos ouvintes, um grande abraço a todos e vamos conversar aqui sobre essas palavras maravilhosas aí de Jesus, do Evangelho, né, para a gente buscar essa nossa renovação, né, espiritual que a gente precisa tanto. Que bacana, né? Muita alegria, então, estamos aqui reunidos. E lembrando dos nossos companheiros que hoje não puderam estar conosco, o Marcelo, o Guilherme, a Fátima, Marcos, o Marcão. Marcão, saudade, hein, Marcão? Tá sumido. E agradecendo mais uma vez a oportunidade que o Pai nos dá de estarmos aqui reunidos. E hoje vamos mandar um abraço também pro Bruno Eustáquio, o Fabinho. Fabinho em terras germânicas. Lá longe. O Bruninho. Bruno, um abraço, viu? Um abração aí, Bruno. E hoje nós vamos falar sobre um capítulo que eu estava até comentando com o Afonso um pouquinho antes da gente entrar aqui no estúdio. Um pouquinho polêmico, né? Mas necessário, né? Para mexer um pouquinho aí com as nossas zonas de conforto, que são várias. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Que capítulo extremamente educativo. E Bem-aventurados os pobres de espírito. Desculpe, eu mudei aqui a página. É capítulo 7. Ô, Leandro. Eu pensei que eu falei, puxa aqui, vida, eu falei, nossa, mas eu falei, a gente tá ainda nas bem-aventuranças, né? É verdade, olha só. Ato falho. Então, na verdade, a gente vai falar sobre o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Nós estamos falando aí das bem-aventuranças. E aí, só voltando um pouquinho na conversa que eu estava tendo com o nosso querido
Afonso, antes de nós entrarmos aqui no estúdio, a gente estava falando um pouquinho sobre, né, as lições de humildade, de orgulho, que esse capítulo nos traz, né? O capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, para a gente dar início ao tema de hoje, né, vamos entender um pouquinho a mensagem do Evangelho, né, o que se deve entender por pobres de espírito. Então, nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 3, nos diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, só trazendo um pouquinho, né, quando a gente fala desse termo bem-aventurados, né, nós lembramos que quando as anotações foram traduzidas do idioma original, perdeu-se um pouquinho ou modificou-se um pouquinho o termo real ou o significado real dos termos utilizados. Então, àquela época, quando se era lido ou mencionado bem-aventurados, na realidade dizia-se avante, né? Siga em frente. Então podemos entender que avante, sigam em frente os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando a gente começa a pensar um pouquinho, né, o que nós podemos entender como pobres de espírito? Pobres de espírito podemos entender como aquele que é humilde de todo o seu coração? Sim, também, né? O pobre de espírito, na verdade, são aqueles que não são orgulhosos, né? Aqueles que têm a humildade em sua essência, que era aquilo exatamente que Jesus pregava, Jesus ensinava. Então, na verdade, é dito que é a eles que pertence o reino dos céus, mas na verdade não é só eles, né? Então é isso que nós vamos debater no dia de hoje, para que a gente possa entender o que nós vamos aprender com esse significado, com esse evangelho de Mateus de hoje. Gostaria de ouvir de vocês os comentários, para que a gente possa debater um pouquinho mais e depois chegar até a instrução dos Espíritos. Podemos continuar com a leitura então? Melhor assim? Então vamos lá. Aí, seguindo para o item 2, diz, o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: a incredulidade se diverte com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Eu estava pensando em fazer aqui o seguinte, fazer uma proposta aqui para vocês. Estava querendo ler pegar, porque assim, qual que é a nossa dificuldade, né? Assim, Jesus fala umas coisas que a gente pensa assim, poxa, é tão simples, né? As lições de Jesus se resumem basicamente, né, em nós aprendermos, né, como ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Então assim, a gente olhando, falando, nossa, isso deve ser tão simples de fazer, né? Mas quão complicado esse negócio tem sido para nós nessas nossas experiências, né, gente? Né, Leandro? Né, Afonso? E ouvintes. Assim, quantas vezes, né, naquelas questões que a gente estava conversando outro dia aí, né? Nas nossas centenas de decisões diárias, quantas vezes a gente tem sido testado? Vamos ver se o João prestou atenção naquela coisa lá que o Cristo falou de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí chega lá no trânsito, nossa, o cara passa na frente, dá aquela fechada, aí ele se transtorna. Eu agora me lembrei do momento Fabinho, né? Verdade. O Fabinho gostava de falar assim, nossa, eu ainda estou muito ruim no trânsito. Ele contava assim, falava tudo.
Mas assim, nos nossos pontos, será que depois a gente retoma aí, né, Leandro? Assim, claro. Que eu estava pensando em fazer aqui o seguinte, que essas lições são tão, assim, à primeira vista, é engraçado esse negócio, né? Porque à primeira vista parece ser assim tão simples, não é, Afonso? Assim, coisas tão corretas, pessoas de bem, né? Os 10 mandamentos, pô, aquilo ali é lógico que a gente tem que fazer, né? Mas ele não faz, né? Essa questão de Jesus, que é uma que ele falou, ó, vamos fazer o resumo da ópera toda é o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pronto, acabou. Nada mais do que isso, só uma coisa, ele deixou só o último. Primeiro ele falou que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois ele deu uma resumida para ficar mais fácil, em vez de 2, deixar um mandamento só: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente não consegue. E aí é aquela história. Aí vem a minha admiração pelo nosso querido André Luiz. Até eu queria puxar aqui para a gente já ir refletindo durante a leitura, a gente já ir refletindo sobre alguns pontos aqui que o André Luiz puxa, né? Porque o André Luiz traz a receita do bolo ali, né? Que dá, vou fazer uma sopa, mas ele, como é que faz sopa? Aí o André Luiz tem a receita, né? Qual o modelo de panela, como é que é, o seu fogo baixo, aquelas coisas todas, se põe sal ou não, azeite, né? Enfim. E aí eu queria puxar aqui a primeira lição desse capítulo aqui do Vivendo o Evangelho, volume 1, referente ao capítulo 7, né? É a lição número 87, chamada Humildade, para a gente ler. E aí, assim, só para ficar como vamos dizer, colocar a bola em campo, entendeu, Leandrão? Né, Afonso? Se vocês permitirem, se vocês estiverem de acordo. Vamos em frente, claro. Não, porque se o Guilherme tivesse aqui, ele falou que ia cortar meu microfone hoje, né? Mas ainda bem que ele não está aqui, no meu ponto de vista. Então o André Luiz nos diz assim, olha só que reflexão bonita, para a gente começar aquilo que você estava puxando, né, Leandro, assim, o que significa essa questão do pobre de espírito, a questão da humildade e tal. Aí exatamente a lição chama-se humildade. Então o André Luiz diz assim, né, para exemplificar a humildade, ele fala assim, a falta de humildade, olha o que a falta de humildade faz. A falta de humildade transforma o saber em exibição. Então uma coisa que seria tão importante, que é o saber, né, a gente divulgar o conhecimento, etc e tal, transforma o saber em exibição. Quer dizer, perde aquela simplicidade de espírito, a pobreza de espírito, né, naquele sentido de simplicidade do espírito, né? Transforma o saber em exibição. Transforma a autoridade em tirania. Olha que pesado, né, Afonso? Autoridade, que é uma coisa tão importante, né? Aquela autoridade moral, né? Que muitas pessoas trazem consigo, né? E muitos transformam a autoridade que, vamos dizer, eles pela vida eles recebem aquela autoridade, né? E transformam em tirania, né? E também transforma a ciência em arrogância, que é o que a gente estava conversando até na semana passada, né? Vocês lembram sobre a questão do quanto a briga da ciência com a religião na época, né? Transforma também o zelo em ciúme. A gente tem que zelar pelas coisas, por nós, pelos nossos, pelas nossas coisas, mas assim, deixar sem humildade, a gente transforma o zelo em ciúme. Olha que coisa, assim, são diferenças assim, para o nosso espírito ainda grosseiro, são diferenças sutis. Você concorda? Assim, transformar o zelo em ciúme é tão próximo ali, tá na divisa, né, Afonso? É uma linha tênue, né? É uma linha super tênue. A gente tá, não, mas aí de repente, e depois assim, e quando a gente é descoberto, qual que é a nossa reação, né, Afonso? É tentar justificar. Quando alguém nos fala assim, pô, você tá ficando com ciúme desse negócio, que coisa absurda. Eu falo, não, só tô zelando, porque não sei o quê, porque é minha responsabilidade, enfim. Aí a gente fica arrumando desculpas para acobertar, né, os nossos vícios ainda, né, os nossos desvios morais, né? E olha essa aqui. A falta de humildade transforma o ensino em imposição. Olha como é que a gente tem que tomar cuidado, né, gente? Todos nós inclusive espíritas, né, para não ficar querendo impor
né? Por exemplo, gente, vocês não são espíritas, isso é um absurdo. Como assim você não acredita em reencarnação? É lógico, tá? Não chegou a hora dele ainda, né? Nós temos que respeitar. Cada um tem o seu momento. Seu momento. Nós tivemos o nosso momento. Eu até comentei assim, eu fui conhecer o espiritismo, eu estava com 25 anos, já tem um tempão já. Estava com 25 anos. Eu tomei um susto, né, quando eu li a primeira vez o Livro dos Espíritos, assim, pergunta e resposta, falei, nossa, que é isso, meu Deus? Onde que eu estava esses 25 anos que se passaram da minha vida, dessa encadernação aqui? Sabe, eu nunca tinha... Quando eu até comentei, de outras vezes eu comentei quando lá na minha cidade, né, no norte do estado do Rio, lá, grande Natividade, um abraço aí. Então eu passava assim perto do centro espírita, eu ia pro outro lado da rua, que eu morria de medo, entendeu? E depois que eu conheci o espiritismo, né, eu falei, meu Deus do céu, eu ficava com medo dessa coisa tão sublime. Assim, falava assim, né, me dirigindo aos espíritos, assim, desculpa a vergonha que eu passei, pelo amor de Deus, porque, nossa, eu ficava com medo do espiritismo, né, e essa doutrina amorosa, né, que nos esclarece, né, a questão da bondade de Deus, né, a questão da misericórdia, a questão do papel do Cristo como governador do mundo, tanta coisa, tanto conhecimento, né, tantos livros, tanta informação, né, e aquela história, né, conhecereis a verdade vos libertará, né? Então vamos buscando. Então por isso assim, a gente transforma o ensino em imposição. Não, as pessoas têm que ter a hora delas, né? E outra, olha que coisa, a falta de humildade transforma o esforço em inveja. Olha que forte, olha que balançada, né? E aí a gente está se esforçando, mas aí no fundo a gente está se comparando. Ah, não, eu preciso, né? Às vezes as esposas falam assim, meu filho não, meu querido, por que você está trabalhando tanto? Não, é porque eu tenho que me esforçar, tal. Nada, ele quer comprar um carro igual ao do vizinho, porque o vizinho tem um carro mais bonito lá, né? 0 bala, né? E aí ele quer comprar um carro igual. O cara que tem um celular último tipo, outro tem que ter outro celular, né? Aquele esforço que deveria ser uma coisa louvável para, vamos dizer, para um progresso no trabalho, um progresso em geral, pela humanidade, né? Na realidade, a gente precisa trabalhar para quê? A gente precisa trabalhar para a vida. A gente trabalha por um salário, né? Trabalha para o chefe. Não, a gente trabalha para Jesus, nós trabalhamos para a vida, né? A hora que a gente começa a pensar assim, fica tão mais grandioso, mais grandiosa a nossa atividade, independente de qual seja. Se a gente é professor, se a gente é gari, se a gente é engenheiro, se a gente é motorista de ônibus, caminhão ou o que seja, né? O cara que trabalha na banca de jornal, não interessa. Então assim, a falta de humildade transforma o nosso esforço em inveja. Não é forte isso, Afonso? Enquanto verdadeiro, né? A hora que a gente para fazer aquela análise lá, botar a cabeça no travesseiro à noite para dormir, será que eu realmente estava preocupado com relação ao futuro da humanidade, em progredir, em me preparar melhor para eu ser um melhor trabalhador, melhor operário de Jesus, por exemplo? A nossa tarefa qual? Ou é só para conseguir alguma coisa porque eu sou invejoso? Na maioria das vezes nós estamos pensando só em nós mesmos, né? Então, é legal que assim, o André Luiz traz isso de uma forma, inclusive também lá no nosso, hoje a gente acabou não falando, mas hoje de novo, como o nosso queridão lá, o nosso âncora está viajando, na segunda não falamos, né? Hoje nós não vamos ler ainda na segunda hora o nosso lar, né? Isso, nós não teremos o nosso lar na segunda hora, estamos aguardando avisando ansiosamente o retorno do nosso querido âncora Marcelo para o último capítulo. Sensacional. Então, e aí, só para a gente, já vamos avançando, mas enfim, outra coisa, o André Luiz nos traz isso em detalhe. E lá no nosso lar, eu me lembrei porque assim, lá no nosso lar, a gente até comentou aqui várias vezes, né? O quanto ele traz de uma forma totalmente transparente e caridosa, ele distribui assim para todos nós o mais profundo dos sentimentos que moviam
né, que rolavam, que aconteciam lá no fundo do coração dele, nas dificuldades lá que ele passava, quando ele se encontrou com a mãe dele, quando ele encontrou com aquele, né, aquele irmão que foi prejudicado, etc., lá pelo pai, enfim, aquelas coisas todas. E ele abriu o coração com a maior caridade para a gente entender o quanto perto de nós ele estava naquele momento. Hoje não, que ele já, né, conseguiu, já trabalhou bastante, já conseguiu avançar. Mas olha quanto essa questão, ele estava perto da gente. E ele traz desde lá, em todos os livros dele, né, essa questão da transparência, da verdade. E aí as receitas de bolo aqui, né? Transformar o sucesso em vaidade, que olha só que coisa. O sucesso, a gente ter o sucesso, vamos dizer, o sucesso de conseguir atingir o objetivo, de atingir aquelas pessoas que precisavam receber alguma coisa, alguma informação, enfim, a gente atingir o objetivo, aí transforma, estraga tudo no final, né? A falta de caridade, né? De humildade, aliás, a falta de humildade estraga todo o nosso esforço. E aí, só puxando isso aqui, que é para ficar depois a gente puxar, que tem um monte de argumento aqui para a gente conversar, né, Afonso? E aí, assim, o André Luiz, de novo, que ele fala assim, a falta de humildade transforma o favor em exigência. Olha isso que dolorido, né? A gente podia, né, vamos dizer, alguém nos fazer algum favor, tal, a gente passa a exigir que a pessoa deu a mão, aquela história, deu a mão que é o braço, né? Dá a perna que é o corpo inteiro. Olha como é que a gente faz isso, né, gente? Pelo amor de Deus. E outra coisa, aí transforma, essa aqui é bem atual também, assim, pra gente, né? Pra gente avaliar isso aí. A falta de humildade transforma a obediência em revolta, né? Nas greves, né? A gente, aquela história, a pessoa está procurando emprego, aumento, né? Aí depois perde o emprego, não sabe por quê. É porque Deus é injusto. Aí cria um clima de revolta, né? Então, né? Ao invés de obedecer, né? De entender, obedecer e ajudar para que as coisas aconteçam, não, a gente passa o nosso orgulho fala mais alto, né? O orgulho fala mais alto, fala, não, eu mereço mais, mas por que aquele cara é meu chefe, se eu sou muito mais capaz do que ele? Né? Não é assim que vem aquele gostinho na boca? Vem aquele gostinho de falar isso, né? A gente se acha, como diz o Marcelo, a gente se tem certeza, não se acha, não se tem certeza, né, Marcelão? E aí, e o último item transforma a disciplina. Olha isso aqui, como é que também é importante para a gente ver. Transforma a disciplina, a falta de humildade transforma a disciplina em violência. Porque a disciplina é fundamental para nós, né? A obediência, a disciplina, todos esses, o saber, a autoridade, etc., todos esses aqui, a obediência, a disciplina é fundamental. Mas quando a gente passa, né, a exigir demais, passa a ser violento, deixa de ser disciplina, passa a ser um abuso, né? Uma violência. E aí ele conclui assim, para a gente refletir, assim, buscar e dar aquela sacudida na consciência e pensar bem, ver como é que eu vou falar agora depois de terminar essa lição, né? Ele conclui assim, o nosso querido André Luiz: a humildade é essencial ao equilíbrio, ao progresso e à prática do bem. Sem ela, a própria beneficência se transforma em humilhação. Já pensou? Olha só, uma coisa tão sublime que a beneficência passa a ser humilhação, porque a gente vai chegar lá, né? Vou lá levar roupas para alguém que está na campanha do agasalho, por exemplo. Vamos dizer, tive aquela ótima ideia de levar agasalhos para uma família que a gente sabe que está passando dificuldade nesse período frio, tão triste, né? E aí a gente chega lá e quer dar uma de gostosão, né? E falar que, né? Isso aqui tal, comprei não sei aonde, assim tal, não sei o que. E aí humilha o cara, que é uma pessoa que não tinha nem como comprar,
e está recebendo, né? Ainda faz, né, na hora de fazer, como se estivesse fazendo um favor, né? Então, assim, estraga tudo, né? A falta de humildade, resumindo, né, na minha opinião aqui, aí eu queria abrir e puxar aí para vocês, né? Vocês são os experts aí para falar. E aí, a falta de humildade simplesmente joga areia no pirão, entendeu? Então, assim, na minha opinião. Então era isso, queridão. Desculpa aí se eu atrapalhei sua leitura aí, mas... Não, imagina, foi de grande valia. E aí, pra gente refletir, entrar assim, no clima, vamos dizer, da nossa reflexão, porque às vezes a gente... Então, a gente... Como, voltando àquela do Marcelo, a gente não se acha, né? Se tem tanta certeza que a gente perde o rumo, né? E estraga, tem tanta coisa boa. Às vezes as intenções eram tão legais, né, cara? Ótimas intenções, a gente queria fazer um monte de coisa, pensou coisa legal assim tal, mas chega lá aquele homem velho, né? Aquele vinho já azedo, avinagrado lá por dentro, estraga todo o vinho, né? E a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está aqui, né? Já que a gente está aqui, já teve a oportunidade dessa encadernação aqui, vamos aproveitar, né? E como é que a gente vai fazer? Continuar assim ou vamos seguir aí a orientação do Leandrão? Né, Afonso? O que você acha? Não, tem razão. Queria ouvir assim, as suas ponderações aí. Desculpa que se eu me prolonguei demais. Não. Hoje a nossa proposta é de fazer longas reflexões. E esse capítulo enseja mesmo essa reflexão mais longa, mais detida, porque bem-aventurados os pobres de espírito toca na ferida da nossa mais difícil e constante adversária, né? Que é a pedra do orgulho, da vaidade. Exatamente, Afonso, exatamente. Nós temos que nos lembrar que nós caminhamos uma longa esteira de evolução ao longo de muitas vidas, de muitas existências, e essa esteira ela vai se ampliando e inclinando para cima e para o alto, sempre nos desafiando a conquistar novos valores, novas ponderações a respeito da vida que nos cerca. O início dela nos faz muito autorreferentes. Então nós ficamos muito preocupados com a satisfação da nossa sobrevivência física enquanto encarnados. E acabamos, por falta de valores espirituais, desprezando aqueles que estão acima de nós, em verdade nos orientando e nos permitindo crescer. O fato é que a evolução ela é lenta e gradual, paulatina, ela não dá saltos, mas nós contamos todos os seres encarnados e desencarnados como uma longa escadaria de Jacó. Nós contamos com degraus abaixo de nós e acima de nós. Há seres que já avançaram à nossa frente e que ficam disponíveis para nos facilitar a caminhada, sem que façam por nós, nos indicam, nos sugerem. Veja, a expressão foi cuidadosamente escolhida. Eles nos sugerem caminhos a percorrer. Mas a decisão sempre será nossa, porque o resultado desta decisão também será a nossa responsabilidade. Então, quando começamos a nossa jornada, nós ainda não conseguimos visualizar estes seres acima de nós. E achamos que nós somos capazes de dar conta de tudo o que vier à nossa convivência. Isso num processo de verdice evolutiva, né? Quando vamos amadurecendo, começamos a perceber que somam-se aos nossos esforços, ao nosso conhecimento, forças que estão longe do nosso entendimento, da nossa compreensão. As chamadas coincidências,
Elas, na verdade, representam a intervenção da previdência divina, da misericórdia, nos facilitando o desembaraço da nossa própria inferioridade. Então, esta é uma situação natural dos que iniciam a escalada evolutiva, a arrogância, a vaidade, o orgulho, não por maldade da nossa alma, mas por total falta de percepção e amadurecimento. Então, quando o Cristo nos diz que para que adentremos o reino de Deus, e Ele está nos falando de um estado de alma, de uma condição que não é física, mas de consciência, Ele nos fala que precisamos nos libertar dessa verdice. Nós precisamos amadurecer. Amadurecer entendendo que estamos sempre ao sabor das nossas decisões, mas nunca desamparados da sabedoria de Deus, que nos favorece de mil maneiras que para nossa compreensão ainda está longe de alcançar. Quando nós começamos nessa escalada, estaremos conquistando a virtude da humildade, não a humildade externa, aquela que se dobra, que se ajoelha, que demonstra subserviência, mas a humildade que reconhece que nós somos seres interdependentes, uns dos outros, encarnados e desencarnados. A nossa própria situação diária na carne nos faz ver isto. Nós podemos nos irritar, dizer que está tudo errado, mas nós esquecemos que para a nossa sobrevivência física, para a nossa vivência diária, nas nossas atividades mais simples, nós contamos com um exército de seres que nos atendem. A construção das cidades, da própria habitação, a alimentação que recebemos, o vestuário que nós usamos, tudo isso representa esforço, trabalho, disciplina, dedicação, que nós não podemos ignorar. Nós não fazemos favor nenhum para a vida em estarmos vivos. Nós estamos num processo de despertamento dos verdadeiros valores morais dentro de nós, que chamamos de virtudes cristãs. E nessa conquista, nós precisamos de todos os que nos cercam, mesmo os que nos desagradam. Aliás, esses que nos tiram a paciência, que exigem de nós uma maior parcela de tolerância, são, na verdade, os grandes desafios para que conquistemos aquilo que ainda nos falta, que são as virtudes da humildade, da tolerância, da paciência. Não se adquire paciência estudando livro algum. Nós podemos conhecer os mecanismos, mas a aquisição só se faz no calor da batalha. É como a têmpera dos metais, não se faz longe do fogo. É a temperatura alta que faz com que se transmute alguns elementos químicos necessários para que haja a transformação do metal de uma situação a outra. E nós não somos diferentes. Então, o grande convite do Cristo no capítulo 7 é para que nós reflitamos nesses pontos todos que o João acaba de ler. Nós vemos a diferença de atitude com humildade e sem a humildade. Mas precisamos enxergar a aquisição dessa humildade não como uma imposição de Deus, mas como uma necessidade evolutiva para a construção do nosso bem-estar. Porque as pessoas que são vaidosas e orgulhosas, elas sofrem um desgaste muito grande. Porque não conseguem manter
a sua arrogância sem muito azedume, sem muito mal-estar. E tudo isso provoca, como estamos totalmente interligados, o nosso aspecto essencial, que é espiritual, com o nosso aspecto transitório, que é a matéria, essa matéria se ressente. Então nós temos aí patologias muito sérias criadas pelas pessoas que se insistem em investir na irritação e no mau humor, que são típicos dos pouco amadurecidos. Ao invés de nos irritar e de nos azedar e, consequentemente, azedar o dia a dia dos outros, talvez se nós pudéssemos fazer o que nós costumamos chamar de voo de helicóptero, né? Sair da situação onde estamos envolvidos e observá-la de longe, para ver se nós estamos tendo o mesmo ponto de vista tão próximos que não conseguimos entender, e às vezes nos afastando nós conseguimos enxergar que nós estamos tendo uma crise de birra, que nós estamos insistindo numa situação que é insustentável, que o outro não pode nos dar aquilo que ele não tem e nós estamos exigindo de alguém algo que ele não possa nos obsequiar. Então, estas são estratégias que vão transformando o nosso dia a dia, mas exatamente nos momentos da vivência, nos momentos em que nós nos encontramos desafiados. E todos nós nos encontramos assim, muitas vezes ao longo do dia, a não ser aqueles que se isolam, né? Eu não tenho paciência, o mundo não me entende. Mas o grande desafio é nós compreendermos o mundo da forma como ele é e não criarmos uma ilusão impossível de se sustentar e que nos frustra a cada instante, fazendo com que nós nos afastemos. O grande desafio é conviver. Nós não precisamos nos aproximar demais daqueles focos de desequilíbrio ou de atração para os nossos maus hábitos, né? É como aqueles que, como nós, estamos sempre fazendo uma dieta, evitando os excessos, os elementos que nos fazem mal nesta encarnação para este corpo que estamos vestindo. Como diz o Marcelo, este corpício. Este corpício, esse hoje, vaso, é a consequência do que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, se nós temos o vício instalado em nossa atualidade, o vício do álcool, por exemplo, é bom que nos afastemos dos ambientes onde se consomem social e corriqueiramente o álcool, que é o nosso problema. Então é sabido que quando nós estamos numa dieta evitando alimentos calóricos, doces, massas, nós precisamos nos preservar para que evitemos a ingestão daquilo que hoje para nós representa problema. E só representa problema hoje porque nós deixamos de investir no equilíbrio ontem. E aí as coisas sobrecarregaram-se. Quando nós fazemos uma bobagem, ou quando nós somos arrogantes, ou quando nós nos achamos, nós temos certeza. Não soam trombetas, o céu não abre, a terra não nos engole. Em verdade não acontece nada. Às vezes irritamos e humilhamos as pessoas que se retraem, principalmente se estão sob uma condição subalterna ao nosso posicionamento atual. Mas o fato é que tudo o que fazemos é uma ação, e toda ação gera uma reação. Então nós vamos ser
àqueles que colheremos todas as consequências do que fizermos e também do que deixamos de bem por fazer, por nossa incúria, preguiça, inércia ou covardia moral. Não vou fazer, eu não sei o que isso vai me trazer de consequência, então eu vou ficar quieto. Eu posso, mas eu fico quieto. Isso também um dia a nossa consciência nos vai cobrar. Então vejamos que é todo um trabalho interior. Essa convocação do Cristo é para nos despertar a boa batalha. A batalha da luz contra a sombra. E a luz que nós precisamos conquistar com instruí-vos, com a sombra que ainda reside nos nossos maus hábitos, consequência da nossa falta de vigilância ou de atenção para os valores reais da vida. Desculpa. Pode falar, continua. Não, continue. Não, só ia comentar, se você tocou um ponto que, assim, me tocou bastante, que é a questão da construção do futuro, né? Isso que você falou exatamente, a gente estava conversando agora há pouco sobre, né, quando eu descobri que estava com falta de equilíbrio lá no controle de açúcar no sangue, no meu corpício que é. Então, assim, aquilo que você falou, eu achei muito legal, assim, para esse tipo de reflexão, para a gente. Somos nós que construímos. Aquela história de, como é que é essa questão de destino? Quem que faz o destino? Você já nasce com o destino, já tudo pré-combinado lá, tal, você já encarna, né? As pessoas normalmente quando chegam ao espiritismo começam, normalmente, né? Isso é muito comum, as pessoas querendo saber se o destino tudo, já vem tudo certinho, tudo acertado, tal. Não. A gente tem, assim, uma linha geral, uma linha mestra, né? Algumas coisas que a gente combinou, muitas coisas que nós combinamos, né? Mas, assim, igual você estava comentando, né, Afonso? Por exemplo, a questão dos vícios, né? A questão do comportamento a nível de alimentação, por exemplo, moral, né? Então a gente vai dia a dia construindo o nosso futuro, o nosso destino. Porque em cada uma daquelas centenas de decisões que a gente toma durante o dia, a gente vai construindo, ajudando, né, vamos dizer, se posicionando como trabalhador da seara de Jesus, né, vamos dizer assim, vinculado às lições que o Mestre trouxe até nós, né, ou não. Ou a gente simplesmente, ao invés de ficar como pobre de espírito, ou seja, como cultivando a humildade em nosso coração, né? A gente pode cultivar o orgulho, né? Com vários exemplos que você citou aí. E aí, assim, eu queria, assim, achei legal a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da construção do destino. Achei legal você puxar esse ponto aí, que é uma coisa muito, muito, assim, comum nas discussões, principalmente como a gente fala que não só para os espíritas, mas para todos os ouvintes, né? Nem todos são espíritas. Mas essa questão, inclusive, o quanto é importante a gente ter essa consciência, né? Essa é uma libertação, né? Porque a gente fica naquela ilusão, achando que não, o destino já está traçado, não adianta eu fazer nada. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Inclusive, uma coisa que você puxou um ponto que eu acho sensacional, inclusive a gente já comentou em outras vezes aqui, os recursos que a gente recebe nessa encarnação, a gente acaba se acostumando, né? Por exemplo, chego lá, eu abro o guarda-roupa, já está pronto, pego minha camisa, minha calça, visto e saio. Mas quantas pessoas trabalharam até que essa camisa e essa calça estivessem lá no guarda-roupa para você vestir? Começando de trás para frente, né? Vamos dizer assim, quem passou e quem guardou, e antes, quem foi que fabricou, antes um pouco mais, quem foi que plantou o algodão para poder ser processado, enfim. Isso, quando a gente espalha em tudo, como você muito bem comentou, Afonso,
em todas em todas as fases da nossa vida. A alimentação, né? Igual, por exemplo, hoje é fácil, chega lá, tá lá um pacote de feijão, você vai no mercado, vai lá, pega uma sacolinha, já vem uma sacolinha plástica, né? Tira ali, vai no mercado, pega lá, tal, eu quero feijão, quero arroz e tal. A gente nem lembra, né? Por exemplo, o quanto complicado é plantar arroz no meio da água, aquele negócio complicadíssimo lá, né? Por exemplo. Enfim, sabe, tantas coisas que a gente pega e pra gente já é natural. Acho que já é assim mesmo, sempre foi assim. Não foi assim. Eu me lembro muito bem, quando na minha infância lá, por exemplo, eu sempre gostei de ler, né? Na minha cidade não tinha nem banca de jornal. Não tinha. Eu sempre gostava, mas eu comprava pelos correios, né? Eu entrava lá naquele, eu comprava e vinha pelos correios. Desde moleque eu gostava, assim, então, mas não tinha, eu tinha que me virar. Ia na biblioteca da prefeitura, lá tinha livros, né? Então, assim, e outros recursos que hoje são muito fáceis. E se a gente voltar um pouco mais no tempo, né? Cada um tinha que cultivar o que queria comer, por exemplo, né? Ou criar um animal qualquer que se quisesse se alimentar. Caso contrário, não tinha. Então, assim, aí a gente, olha como é que a gente houve todo esse progresso, essa questão dos recursos, né, que a gente usa hoje, que a gente fica até, é tão simples hoje, muito mais simples, né, tudo, né, a sociedade foi evoluindo, né, todas essas facilidades estão aqui ao nosso alcance da mão, né? E aí, esse é um ponto. E aí, o ponto que eu queria até puxar pra gente conversar um pouquinho mais, até eu queria ouvir também um pouco o Leandro, né? O Leandro tá quietinho ali no canto, ali, só mexendo nos botões ali da mesa ali. Mas assim, sobre essa questão da construção do nosso destino. Como é que a gente constrói destino com essa questão? Com a humildade e sem a humildade, né? Que é aquilo que você leu que até eu estava lendo aqui de novo, Leandro, no segundo parágrafo aqui, né? Quando, do início do capítulo 7, né, quando tá lá, você leu lá a passagem de Mateus, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí o segundo parágrafo diz assim: a incredulidade se divertiu com esta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender, né? Então riram, acharam graça porque não entenderam. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. E aí que a gente acaba esquecendo, né? A gente endurece o coração, né? E quanta gente trabalhou para a gente, né, tá, por exemplo, aqui nessa rádio, com esse microfone aqui, com essa mesa. Para a energia chegar. Para a energia, exatamente. Olha o trabalho, assim, a hora que a gente para refletir. E aí, aquilo que a gente estava conversando outro dia, assim, nossa, e com esse monte de recurso, quanto mesmo que a gente evoluiu? O quanto nós melhoramos o nosso destino, né, o nosso futuro, vamos chamar assim, né? O futuro hoje que nós estamos vivendo aqui, né, que é a nossa atualidade, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era um futuro, tá certo? O que nós fizemos de lá para cá? E assim, fazer aquela conta de trás para frente, quanto de recursos nós utilizamos? Né? E será que nós tivemos humildade suficiente para entender, para agradecer todas essas pessoas que trabalharam para que nós pudéssemos ter esses recursos, né? São reflexões, deixa eu aproveitar para a gente conversar. O que eu achei legal é que você puxou esse assunto do destino, aí você falou numa série de coisas. Eu acho que me veio isso, eu só queria fazer esse comentário. Desculpa se eu alonguei demais aí, gente. Não, imagina, não precisa se desculpar, não. Todas as vezes quando a gente pensa... Você, um cara, né, Leandro? Posso falar os próximos 40 minutos? Não, até as 3h45 da manhã você pode falar. Mas quando a gente pensa, né, eu sempre penso assim, no capítulo 7, os bem-aventurados pobres de espírito, principalmente essa parte quando a gente pensa em humildade, né, os humildes, que a eles pertencem o reino dos céus. A primeira coisa que me vem à cabeça é o apóstolo Paulo, é Paulo de Tarso.
o apóstolo dos gentios, né? Porque Paulo, na existência dele antes de conhecer a Jesus, Paulo ele era um homem muito poderoso, né? Ele era um doutor da lei. E ele era um homem que aonde ele ia as pessoas paravam para escutá-lo, para ouvi-lo, né? Tamanha a sua inteligência. Para reverenciá-lo mesmo, porque ele era realmente um personagem importante. Exatamente. Tamanha a sua inteligência, a sua sabedoria, né? E ele era um grande orador, então ele tinha esse poder também de convencimento e capacidade de prender a atenção das pessoas. Então, quando, né, na entrada de Damasco ele esteve com o Senhor Jesus e ele caiu por si, e a história todos nós conhecemos, mas se ele caiu por si e passou a aceitar a Jesus, a seguir a Jesus, eu fico imaginando, né, no íntimo dele, no consciente, no subconsciente dele, a dificuldade que ele teve, né, para inverter os valores que ele tinha até então, né? Porque, como eu comentei, uma pessoa poderosa, admirada por todos, ele passou para dobrar todo aquele orgulho lá, né? Exatamente, para baixar aquela crista, né? Vamos falar o português mais claro. Que espírito valoroso, né? Meu Deus. Exatamente. E aí eu fico imaginando, ele deve ter, com certeza, ter tido muitos conflitos internos. Ele deve ter imaginado, eu estou ficando louco, né? Eu vou ser humilde, eu vou passar a ser tecelão. Ele passou a ser tecelão para poder sobreviver, para poder fazer o artesanato dele e comer, né? E ele que era filho de pai rico, um homem poderoso, bem visto e bem quisto na sociedade, ele, quando aceitou a Jesus e passou a pregar, né, o evangelho, ele foi execrado, né? Então eu fico imaginando o conflito que ele teve, né? E aí eu lembro da carta de Paulo a Timóteo, né? Quando ele fala, né? Combati o bom combate, né? E o que é o combater o bom combate, né? É nós permanecermos na fé, independente de tudo aquilo que a gente sente ou que nós entendemos, né? Permanecer na fé. Então é isso que Paulo quis dizer. E aí, trazendo um pouquinho mais para os nossos tempos modernos, a gente que está terminando de ler o Nosso Lar aqui no programa, né? Eu lembro dos ensinamentos que nós recebemos de André Luiz. André Luiz também, né? Quando ele partiu para o mundo espiritual e ele foi socorrido e chegou até a colônia de Nosso Lar, ele também teve uma dificuldade. Ele levou um tempo para entender, né, e aceitar a condição dele de que tudo aquilo que ele tinha no mundo material, né, ou seja, o título de doutor, a família, as posses, ele era um homem, né, de posses, socialmente e economicamente falando, para a época, rico. E quando ele chegou lá, tudo isso não valia nada para ele, não era absolutamente nada, não fazia mais sentido. Então ele também teve essa dificuldade, mas ele compreendeu que através do serviço humilde, né, ele começou limpando, né, as câmaras, né, as câmaras de assistência aos irmãos desencarnados. Ele aprendeu que através do serviço humilde ele conseguiria ter um conhecimento, ou adquirir um conhecimento e uma melhora e uma evolução espiritual que ele não poderia, que ele não teve a condição, melhor dizendo, de adquirir durante a sua existência carnal, né? E até assim, o André Luiz, a maneira com que ele coloca as coisas, a maneira com que ele descreve, né, lembra um pouco Ernest Hemingway, né? Ernest Hemingway, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler Paris é uma Festa, leiam, é um livro sensacional. O Ernest Hemingway, ele tem a facilidade de descrever tudo, né? Então, por exemplo, estou sorvendo uma taça de vinho, o vinho tem o sabor, ou estou saboreando uma pera, a pera é suculenta, ela é doce, ela é levemente arenosa. Então, e o André Luiz, quando ele começa a descrever as suas experiências, é mais ou menos parecido com o que Ernest Hemingway fazia.
Então, assim, para não me alongar muito, mas voltando, né, abrir o parênteses, como dizia um professor meu do Unicamp, estou voltando. Paulo, sem dúvida nenhuma, lógico, depois do Mestre Jesus, obviamente, né, na minha opinião, o maior exemplo de humildade que a gente pode levar em conta, né? E lógico, depois de Paulo, né, nos tempos mais modernos, século XVIII, XIX, a gente teve uma série de outros exemplos de humildade, como Gandhi, como Madre Teresa, aqui no Brasil a própria irmã Dulce, o Chico, né? Então nós temos aí várias figuras que nos apresentam esse exemplo valoroso da humildade. Vamos fazer a nossa pausa? Muito bem. Muito bem. Refletindo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre essa questão da grande mudança, né, que precisamos fazer. A gente tem que aproveitar, né, Afonso? Aproveitar todos esses recursos aí que os céus estão nos oferecendo para a gente fazer acontecer. E o melhor de tudo, é de graça. Exatamente. A gente volta já já. Retornamos para nossa segunda hora do programa Momentos Espirituais, onde hoje estamos debatendo sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, né? E no intervalo aqui, né, é legal a gente falar isso, né? Normalmente a gente vê isso em programa esportivo na televisão, né? Aí quando eles voltam do comercial, mas fala aquilo que você estava comentando na hora do intervalo, né? Então, aqui, na hora do intervalinho, quando eu estava tocando essa música lindíssima aqui do Flávio Venturini, né? Emmanuel, nós estávamos falando sobre os exemplos de humildade, né? Como a gente já havia comentado. Paulo, né? Até o Afonso colocou aqui um comentário bem interessante, que ele falou que Paulo, na verdade, é o maior exemplo de transformação, certo, Afonso? Exemplo de transformação na própria reencarnação. São os dois maiores exemplos que nós temos na história cristã, que é Paulo de Tarso e Maria de Magdala. Os dois conseguiram, na mesma reencarnação, mudar vertiginosamente, 180 graus, a sua conduta. E eles continuam sendo nossos modelos e estímulos para que nós possamos mudar. Provando, em verdade, que qualquer situação em que você esteja, qualquer atitude que você venha tomando, não importa, não há nenhum tipo de situação que não possa ser modificada. E eu dou ênfase a isso porque muitas pessoas acabam escolhendo a porta de saída ilusória do suicídio, porque a vida, em verdade, continua, mesmo depois da morte do corpo físico, a nossa consciência não se apaga, nós somos seres imortais, e muitas pessoas escolhem essa porta achando que é o final, porque não se submetem às dificuldades ou às consequências do que fizeram. Quando em verdade nós precisamos saber e ter certeza de que, por pior que seja a situação em que você se encontra, nós podemos a qualquer momento modificá-la. Quem duvida disso, eu sugiro a leitura do Boa Nova, psicografia do Chico e autoria de Humberto de Campos, que fala da transformação de Maria de Magdala dentro do contexto dos 3 anos de testemunho do Cristo Jesus. E a própria obra Paulo Estevão, que é todo um relato dos momentos mais intensos da vida deste espírito, que inclusive é o patrono espiritual da nossa casa espírita, Paulo de Tarso. Comentar alguma coisa, João?
podemos prosseguir? Prosseguir, acho que de repente a gente passar para o... Eu gostaria, Leandro, de falar do item quem se elevar será rebaixado. Isso. Porque nós Muito temos bem. 3 assuntos aqui. O primeiro é de Mateus. O evangelista nos traz a fala de Jesus. A leitura textual em Mateus, capítulo 18, itens de 1 a 5, é o seguinte: naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? A grande pergunta dos orgulhosos é sempre essa, né? Quem é o maior? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, os apóstolos, e disse: na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, este será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mostrando para nós primeiro a condição temporária da infância. Nós sabemos que a nossa essência é de origem espiritual, imortal, portanto, nós temos espíritos que, mesmo vestindo a carne na infância, podem ter muito mais vivência do que os próprios pais, do ponto de vista espiritual. Mas, para a nossa realidade evolutiva, a nossa infância aqui na Terra, na condição planetária em que estamos, o espírito sofre um amortecimento e um esquecimento das suas vivências anteriores, dos seus impulsos de caráter. Ele sofre um brando torpor, e a criança passa no período da infância por um período de inocência relativa, porque é causada por este momento especial da evolução, mas o Cristo o compara. E há uma obra intitulada Inácio de Antioquia, que é muito interessante, é de psicografia do Geraldo Gomes de Lemos. Eu não me lembro o nome do autor espiritual, mas nessa obra ele cita a vida deste menino que foi indicado para os apóstolos pelo Cristo como um exemplo de que precisamos ter a inocência de uma criança para nos considerarmos maiores do ponto de vista espiritual. Sem a humildade não se conquista o reino dos céus. Ainda no item número 4, a citação dos filhos de Zebedeu, né? E a citação está contida em Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28. Também vamos encontrar essa mesma situação no livro Boa Nova. É de uma descrição muito interessante, toda a obra, mas esse em especial, quando a mãe dos 2 irmãos... Vamos ler a citação de Mateus, que eu acho que é sempre enriquecedora. Então se chegou a ele, Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que queres? Respondeu ela: dize a estes meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à direita e o outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós, dirigindo-se aos 2, beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: podemos. Ele lhes disse: é verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isto é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado.
E quando os 10 ouviram isto, os outros 10 apóstolos, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos, e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem, referindo-se a ele mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção a muitos. Aqui nós temos textualmente, claramente, o convite de Jesus ditando normas de convivência entre o seu colegiado de apóstolos, sugerindo que eles não tivessem a mesma postura dos príncipes das nações, que estavam sempre utilizando-se da força para dominar, para conquistar, o que custa, em verdade, exércitos de recursos humanos e materiais. A força exige sempre muito dispêndio de recursos. E o amor, no dizer de Jesus por Humberto de Campos, lá no Boa Nova, o amor pede apenas um coração e sabe ser feliz. Então, é bastante interessante vermos a preocupação da mãe de Tiago e João, desejando que os filhos fossem um à esquerda e outro à direita de Jesus. Mas, na verdade, ele pede para que os apóstolos tenham a observação de tratarem-se uns aos outros com fraternidade, sem rancor, sem melindre, sem inveja, mas desejando apenas atender uns aos outros. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo do outro. Com isso, acreditamos que o Cristo nos convidava a desativar a programação de egocentrismo que nós costumamos, quando no piloto automático, colocar a nossa própria vida, as nossas atitudes e impulsos. Nós queremos sempre garantir o nosso bem-estar e o dos nossos, como a mãe de Tiago e João. Queria garantir um à direita, outro à esquerda. Não importa que tivessem outros 10 apóstolos, mas os meus filhos, eu quero um de cada lado do mestre, já que eu reconheço que o mestre é o melhor. Então, esse tipo de atitude nós precisamos, de forma consciente, ir desconstruindo dentro de nós, porque ainda vamos lutar por muito tempo com esse impulso de querer nos defender e nos garantir, como ficou conhecida a expressão, mesmo à custa do bem-estar e da justiça social que envolve as outras pessoas. Isso é muito feio. Isso vai contra o convite de fraternidade e de serviço ao próximo. Sermos úteis ao nosso próximo. Verificar o que é que nós podemos fazer pelo nosso próximo. O próximo que está necessitado, e chegaremos à sofisticação de fazer pelo próximo que não nos pede, mas que nós sabemos que ficaria feliz com uma atitude ou uma ação da nossa parte. Um silêncio, evitar um comentário. Nós já conseguimos alguns impulsos como estes com os nossos afetos, os nossos amigos, familiares. Quantas vezes estamos numa roda de conversa e sabemos que um assunto é delicado para a pessoa que nós gostamos, então quando surge nessa roda o assunto, nós procuramos contornar, evitar de abordar aquela situação que constrangeria o nosso afeto. Isso é um carinho, uma sofisticação, uma elegância que nós precisamos aprender a valorizar. Nós tivemos um avô muito querido que ele tinha muitas qualidades,
mas ele achava que a franqueza era uma das suas principais virtudes. Ele dizia: eu falo para a quem doer, a verdade é a verdade. E embora nós o amemos muito e somos muito gratos ao seu exemplo e modelo, do qual somos devedores incansáveis, nós ousamos contestar essa situação. Nós não devemos nos utilizar da verdade, seja ela a expressão da verdade que for, porque a verdade como um todo não nos pertence. Nossa condição ainda não alcança nenhuma expressão completa da verdade. Mas aquilo que podemos assimilar da verdade, ela precisa ser utilizada com muito cuidado. O próprio Emmanuel explicou essa situação para o Chico de uma forma muito simples, mas que eu acho muito prática. Ele disse assim: olha, Chico, a verdade é como um diamante. Ela é bonita, ela é luminosa, brilhante, mas ela é extremamente dura. Você não deve nunca jogar essa verdade no rosto das pessoas, porque ela fere, ela é dura. Então nós precisamos tratar a verdade de uma forma com que ela não provoque ferimento no outro. Nem todos estão preparados para ouvir a verdade, né? Exatamente. Acredito eu, Leandro, que em decorrência de uma fala do Cristo que diz assim, que o pior cego é aquele que não deseja ver. Né? Nós nos iludimos a ponto de dizer: eu me orgulho da minha humildade. Né? Nós não queremos enxergar os nossos equívocos. Então, não seremos nós, porque nós temos esse desejo secreto, né? Hoje eu vou fazer com que o Leandro entenda de uma vez por todas as verdades que ele vem há 16 encarnações fugindo. Gente, nós não temos essa capacidade, nem autoridade moral, porque quem tem autoridade moral nem pensa em jogar em rosto de quem quer que seja uma situação da qual ele está fugindo. Não é fraterno isso e não é produtivo. Porque quando você exige mostrar ao outro, ele cria um mecanismo de refração e diz: isso não é comigo, ou isso não é verdade. Você não sabe do que você está falando. E fica o dito pelo não dito. Então, o grande convite é para nós nos preocuparmos uns com os outros e termos uma coisa importante que chama tolerância, misericórdia. Né? Foi o que o Cristo falou para os apóstolos quando começaram a ficar contra os dois irmãos que tinham sido trazidos pela intenção da mãe para ficar um de cada lado de Jesus. Ele disse: não quero que vocês se tratem como os príncipes do mundo. Quero que vocês se tratem com fraternidade, com amor. Foi exatamente numa situação como essa, de disputa entre os apóstolos, que queriam saber quem que era o mais próximo de Jesus, que ele decidiu lavar os pés de todos os apóstolos. Né? Pegou uma toalha e amarrou a cintura. Nós vamos nos lembrar que naquela época não existia asfalto, né? As ruas eram de terra, a poeira era muito grande, os homens numa região quente usavam assangalhados, os pés deviam ser a tristeza. Aquela sandalinha, aquele pé tudo preto lá. Aquela sandalinha de couro, né? De couro, tira, né? Em contato com o poeirão da estrada, dia após dia. Ele teve este gesto de humildade, lavou os pés, e eles não queriam. Ele falou: não, eu faço questão, para mostrar que ele, que tinha na verdade uma grande condição espiritual, como irmão mais velho, não desdenhava o fato de poder atender às coisas mais simples. Então ele nos deu o modelo. O modelo é este: aquele que quiser
ser alguma coisa seja o que serve. Exemplificou mesmo, né? Não escreveu nada, ele foi na realidade, comprovou, viveu. Aí eu lembro daquela frase atribuída ao Mahatma Gandhi, né? Que o Papa Francisco também já a utilizou algumas vezes, que quem não vive para servir não serve para viver, né? Só para corroborar aí com o ensinamento do Cristo de humildade, e quem quiser ser o maior, que seja o maior servidor, né? E existem até algumas outras histórias atribuídas ao Papa Francisco. Papa Francisco, eu vou falar para você, eu sou fã desse cara, eu gosto dele. E dizem que existem algumas saídas secretas, né, do Vaticano para as ruas de Roma, né, subterrâneas. E o Papa Francisco, ele é um papa que ele dá trabalho para os seguranças dele, né? Ele abraça todo mundo, ele beija todo mundo, né? Então ele os comentários, né, das pessoas que até tem um jornalista, eu esqueci o nome dele agora, que ele cobre, é um jornalista brasileiro, mas que ele cobre o dia a dia do Vaticano. E ele estava comentando que o Papa Francisco, ele dá umas escapadas à noite, né, para servir pão, para servir alimento para os moradores de rua de Roma. E teve um dia que ele encomendou lá uma quantidade gigantesca de pizzas, e ele deu aquela escapada noturna dele lá e serviu pizza pro pessoal, né? Então, assim, ele, na verdade, ele dá o maior exemplo de serviço, né? Um outro exemplo, e isso daí até saiu na internet, o Papa Francisco, quando ele assumiu, né, o papado, ele desceu lá à garagem onde haviam vários veículos, né? E ele tinha acabado de ganhar um veículo de uma determinada montadora. E ele chamou todos os seus comandados, né? Então, por exemplo, tinha um determinado bispo que era responsável pelas finanças, outro pela parte social e tal. E cada um tinha o seu carrinho lá, né? Carrinho, uma bela de uma máquina. E ele falou, olha, eu estou pegando o carro que eu acabei de ganhar da montadora, estou vendendo para doar o dinheiro à assistência fraternal, eu sugiro que vocês façam o mesmo. E essa história é real. Então, você já começa a ter aí uma noção um pouquinho maior de quem não vive para servir, não serve para viver. Então, né, ele, assim como Jesus, e ele, lógico, sendo Papa, ele aprendeu diretamente com os ensinamentos do Mestre, né, de ser humilde pelo exemplo, né, ou se humilhar no bom sentido, né, pelo exemplo. Ainda tem a parábola que o Cristo propõe para que treine a nossa humildade. Ele diz: quando fores convidados a uma boda, a uma festa, não te sentes nos primeiros lugares, porque pode ser que ali esteja reservado para outra pessoa, mais autorizado do que você, convidada pelo dono da casa. E que o dono da casa, vindo, que te convidou a ti e a ele, te diga: dá teu lugar a este, e tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último assento, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto, então, de glória na presença dos que estiveram juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Está em Lucas capítulo 15, versículos 1 e de 7 a 11. Quer dizer, mais claro do que isso, só se ele desenhasse na parede, né? E há 2000 anos que nós estamos convivendo com esse texto, com essa exemplificação, e nós ainda sonhamos em ser o rei da cocada preta, nós ainda sonhamos em ser o melhor, o rei disso, o rei daquilo, né? Nós ainda precisamos aproveitar a oportunidade e botar o pé no chão da realidade. A realidade é que todo que se exalta será humilhado naturalmente. Então, vamos observar
se nós não estamos nos colocando de forma arrogante perante a vida, perante o próximo, e às vezes de maneira disfarçadamente arrogante, né? O que é muito pior. Sejamos francos, honestos conosco, não com ninguém, conosco, e saibamos exatamente quais os altares que nós construímos dentro de nós que precisam ser desmontados e utilizadas as peças para a construção de novos edifícios mais saudáveis. Nós ainda temos muitos edifícios e altares construídos para a vaidade e para o orgulho, que além de não nos beneficiarem em nada, nos comprometem por um tempo que não sabemos determinar, porque cada um tem uma intensidade e um equívoco, mas que nos comprometem por muitos momentos de dor e aflição. Não estamos sendo inteligentes. É verdade. Acho que esse capítulo é bem para a gente refletir, assim, né? Como é para a gente pegar aquele nosso dia agitado, né? Cheio de assim, convites, né? Porque assim, a vida é cheia de magnetismo, né? A gente acontece muita coisa durante um dia, né? A gente é chamado a se posicionar naquelas 100 decisões, centenas de decisões que a gente toma diariamente. A gente é chamado a se posicionar assim, sabe, toda hora, né, com relação ao nosso sentimento. Aí a hora que a gente é colocado assim à prova, por exemplo, em situações de estresse, por exemplo, aí a gente deixa sair o que a gente tem guardado, né, lá dentro de nós, né? Então o Afonso comentou agora há pouco, agora fiquei na dúvida se foi o Afonso Orlando que comentou sobre quando as crianças, quando vão reencarnar, tem aquele, né, esquecimento temporário, né, que inclusive é uma dúvida também, né, que muitos que estão chegando à doutrina ficam curiosos para saber, mas por que eu vou esquecer? Porque tem que esquecer, porque Deus sabe o que faz. E assim, nós não teríamos condições de aguentar, para saber, condições de estrutura psicológica para saber a quantidade de encrenca que a gente arrumou no passado, né? E assim, e tem uma coisa assim, lembrando a minha querida amiga Dona Marta, ela sempre fala, né, assim, quando a gente avalia assim as nossas reações, né, as situações de estresse no nosso dia a dia, é muito fácil a gente perceber, a gente entender e lembrar do que a gente era no passado. Quando a gente é provocado, quando a gente é fechado no trânsito, quando alguém cutuca no nosso calo, né, como é que a gente reage? Fura uma fila. Quando alguém entra na nossa frente, na fila do banco, a gente é atrasado. Aparece o Tiranossauro Rex. Exatamente. E aí como é que a gente reage? Com caridade? Ô, meu irmão, pode ficar aí, não tem problema, eu estava guardando um lugar para você, eu vou até lá para o final da fila. Quer dizer, não é assim que a gente reage, né? Então assim, e esses pontos, né, aí a gente começa a avaliar. E é por isso, pela misericórdia de Deus, que a gente esquece, né, de tudo isso, e que no período, né, que a gente é criança, é quando é oferecida a oportunidade aos pais, né, para moldar aquele espírito que naquele momento está sendo trazido, né, com devido esquecimento de todo aquele orgulho, etc. Vem com toda aquela pureza, né, como foi comentado aí pelo Afonso. Para quê? Para a gente aproveitar e iniciar a construção de uma nova encarnação. E olha como é que é muito interessante assim, essa questão da reencarnação. Esse mecanismo, eu sempre nas minhas preces, eu agradeço muito ao mecanismo dos anjos da guarda, né? Esses espíritos, nossos amigos queridos que convivem conosco, que nos conhecem
muito mais do que nós mesmos, né? Que conhece o nosso... Desde o dia 1 da nossa existência, né? Conhece o mais profundo do nosso pensamento, né? A mais profunda das nossas mentiras, dos nossos erros fragorosos muitas vezes, né? E eu sempre agradeço, né? Nas minhas preces matinais lá, eu agradeço a esse mecanismo, né? Criado por Deus, né? Dos anjos da guarda para virem, todos eles, né? Eu peço sempre por todos eles, muito especialmente dou um abraço no meu anjo da guarda, né? Meu querido, e eu peço sempre assim, falar, você me perdoe, obrigado por tudo que você tem feito, me perdoe tantas besteiras que eu faço, mas não desiste de mim não, pelo amor de Deus, não desiste não, que eu quero, eu só não sei ainda ser, né, melhorzinho, mas assim, eu quero, né? Eu tenho essa intenção. Então, assim, todo esse mecanismo que a gente vem e aí descobre, estuda aqui no Espiritismo, eu acho muito interessante, né? Muito esclarecedor pra gente, né, Leandro? E aí a gente muda de patamar, né? A nível de entendimento. Quer dizer, isso não quer dizer que vai ficar mais fácil, né? Que vai, por exemplo, depois que você descobre isso, você vai parar de sofrer. Não, de jeito nenhum. Só que assim, você começa a enxergar com outros olhos, né, as suas dificuldades, etc. Essa questão do esquecimento. Por que acontece? Exatamente para a gente poder conseguir moldar. Porque quem já tem, vamos dizer, filhos, que passou pela idade de adolescente, né, que já chegou adulto, enfim, sabe exatamente que se não moldar o bichinho enquanto estiver lá como criança, depois quando chegar adolescente não dá mais tempo. Aí vai ser um sofrimento para todo mundo, para ele inclusive, né? Podendo inclusive cair, né, em situações complicadíssimas, né? E nós precisamos estar atentos a isso. E é muito melhor quando a gente já sabe disso para poder começar a fazer desde cedo, né? Me parece que a intenção é exatamente essa. A infância, com esse esquecimento mais intenso, e o represar de muitas dos impulsos do espírito que está ali encarnado, que só vão aparecer mesmo, abrir essas comportas com a puberdade. Isso. Então, esse período da infância, ele funciona exatamente para que, no ambiente familiar, junto ao modelo dos pais, ou aqueles que fazem o papel de pais, o espírito possa moldar-se. Exatamente. Então é um período dúctil, maleável. Maleável, exatamente. Mais tarde é possível, mas é mais difícil. É mais difícil. Então precisamos aproveitar a primeira e a segunda infância. E tem um ponto, Afonso, que é muito importante, assim, de novo, citando a Dona Marta, ela fala o seguinte: a gente tem que aproveitar esse momento e cultivar, né, um amor, uma amizade, um respeito, né? É nesse momento a gente respeitando a criança, respeitando no sentido de não se submetendo à criança, não de jeito nenhum, mas trazendo com muito amor, com muito carinho, mas assim, na hora do não falar não e não ficar com, né, firmeza na conduta, nos limites. Exatamente. E aí nesses momentos a gente molda, né, nesse período dúctil, como você disse, a gente consegue moldar essa personalidade pro bem dela. Introduzir valores que o espírito está necessitado. E que é responsabilidade dos pais. Responsabilidade destes pais. Exatamente, dos pais. Então, assim, nós como pais, né, nós precisamos ter isso muito claro. Inclusive, às segundas-feiras tem lá as aulas dos pais, né, lá no Jardim Itália, que eu participo junto com a nossa querida Andréia. Um abraço aí, um beijo, querida Andréia. E assim, e o Ulisses também, não vou esquecer do Ulisses, mas enfim, e aí a gente discute, conversa com os pais, assim, uma oportunidade maravilhosa de discutir, de conversar. Escola de Pais. Escola de Pais, exatamente, às segundas-feiras, às 8 horas, lá no Paulo de Tarso, Jardim Itália, a gente discute com os pais, e olha assim, são temas assim, super atuais, né, com participação dos pais, inclusive, toda segunda-feira a gente conversa disso, e é importantíssimo, né, para que todos tenham a consciência da responsabilidade do que tem que ser feito, né? E assim, porque
Por que eu estou dando essa volta? Porque assim, tem todo um magnetismo aí na vida puxando para outros lados, para o lado mais torto, tem um monte, e a vida vai acontecendo, né? Em paralelo, tem aquele monte de coisa em paralelo, o boleto está chegando e tem que pagar, e aí de vez em quando fica desempregado e não sei o que, acontece isso, acontece aquilo, mas assim, a maior responsabilidade que os pais têm são os filhos, né? E aí até a gente sempre comenta lá, não é ficar se matando para trabalhar, né? A gente precisa trabalhar, é lógico, a gente tem que trabalhar para a vida. Tem conta para pagar, né? Tem boleto chegando e assim vai, mas assim, a parte mais importante é a família, é o relacionamento. A gente encarna. Para que a gente encarna? Só para comer arroz, feijão, Danone, tomar leite, comprar o último modelo de celular? Pelo amor de Deus, né? Gente, acorda, né? Vamos acordar. Que vida fraquinha, né? Pois é. Que falta de foco, de objetivo. Nós encarnamos para acertar os nossos relacionamentos, né? A gente, né, participa em reuniões de doutrinação, né, de atendimento fraternal com os espíritos. Vem espíritos que, igual a gente já falou muitas vezes, assim, que estão há décadas, né, depois de desencarnados, ainda perdidos, sem nem saber que desencarnaram, ou se já sabem que desencarnaram, estão ainda completamente perdidos, ainda atolados na situação de desespero, né, de desregramento total espiritual lá, porque nem, sabe, assim, não se prepararam para essa viagem, né, Afonso? E a única viagem que a gente tem certeza que vai viajar é essa. As outras, se vai dar tempo de ir na Disney, se vai para a Europa, se vai para o Rio de Janeiro, para São Paulo, enfim. Não sei se para Louveira, né? Ou para Louveira. A gente não sabe. Não sabe se vai dar tempo. Hoje mesmo a gente não sabe se vai conseguir chegar em casa. Não é? Mas desencarnar a gente vai. Essa aí com certeza, né? Inclusive, se algum ouvinte não tinha certeza, desculpa se eu contei uma verdade aqui, mas enfim, tô brincando. Mas assim, a gente precisa se preparar, né, para isso. E a gente acaba não fazendo, isso é para isso que a gente encarna, pra gente acertar, resolver esses problemas, melhorar o nosso coração, né? A gente trazer essa humildade. Aí eu queria ler só mais uma outra lição. Vou pedir licença para, antes de você fazer a leitura, fazer um momento de divulgação de propaganda. Nosso programa momento também marketing. Tem momento marketing. A importância da escola de paz e a importância da escola de moral cristã é muito grande. Então nós temos 2 dias diferentes. Sábado, no bairro da unidade do bairro da Capela, das 8h30 às 10h30. Tanto a escola de paz quanto a escola de moral cristã, a evangelização infantil. E na unidade do bairro do Jardim Itália, que é a nossa sede, às segundas-feiras à noite. E no sábado de manhã também tem. No sábado de manhã, no Jardim Itália, também das 9 às 10h30. Isso. Então, aqueles que estiverem residindo aqui, que estiverem interessados em fazer essa reflexão, investir nessa expertise, nessa renovação espiritual. Por favor, não percam essas oportunidades. Não percam, muito bem. Agora o João pode fazer a leitura dele com mais calma. Assim, eu desde a primeira, eu comecei a participar lá dessa escola, né, dos pais lá na segunda-feira esse ano, né, de 2019. E na primeira segunda-feira que eu cheguei lá, nossa, fiquei emocionado, cara, aquele monte de pais e mães, né, pais e mães, né, e a maioria mães. Pais, vocês precisam vir também, pais. Mas enfim, assim,
Mas é emocionante demais, assim, e a participação, o interesse, né, todas atentas, trazendo as suas dificuldades com seus filhos, né, da vivência, coisas que nós, né, que eu também vivi essas coisas, meus filhos já estão com 20 e tantos anos já, mas enfim, vivemos todas essas dificuldades, né, e é maravilhoso, assim, poder compartilhar lá, vamos dizer, a Andréia é muito inspirada, né, nas lições, nas aulas, né? Inclusive a próxima aula, agora segunda-feira, é comigo, hein? Mas enfim, e aí é muito legal, assim, a participação das pessoas, trazendo assim, aí a Andréia, que prepara as aulas e tal, com muito carinho, né? Trazendo as reflexões de André Luiz, de Emmanuel, lá do Livro dos Espíritos. Ela faz toda uma coleta de informações para trazer os assuntos sempre atuais, né? E os pais participam, é maravilhoso. Então, reforçando o convite do Afonso, compareçam, que é imperdível, imperdível. Mas então eu queria ler uma lição aqui, mais uma receita de bolo do nosso querido André Luiz. Um abraço, meu querido André Luiz, a gente te ama muito. Então a lição aqui, 89 do Vivendo o Evangelho, volume 1, o título é Certeza, né? Então o André Luiz diz assim: existem companheiros que buscam o privilégio antes do dever. No trabalho, fazem escolha. Na assistência, desejam o mando, né? O comando. Na diretoria, exigem o cargo. Na assembleia, ditam normas. Na reunião, impõem ideias. Na campanha, querem destaque. No estudo, tomam conta. Na função, exibem arrogância. Olha essa que coisa feia, né, gente? Meu Jesus Cristo. É que eu só não sou totalmente perfeito porque eu sou modesto, né? Na função, exibem arrogância. Oh, meu Deus do céu. Na tarefa, atropelam os outros, né? Vai fazer uma tarefa de caridade, sai atropelando todo mundo. Meu Deus do céu. Olha só, olha essa que bonita. Na confraternização, tem de aparecer, né? E aí o André Luiz termina assim, para a gente refletir, né? Embora ligados à causa do Evangelho, ainda não entenderam que a certeza de estar ao lado de Jesus é servir sem qualquer exigência. Você pode repetir essa última frase, por favor? Eu me lembrei dessa lição porque, assim, quando você comentou essa questão lá do Jesus, né, lavando os pés, né, o lava-pés, eu me lembrei dessa lição que ele termina exatamente assim. O título, só para ressaltar, é Certeza. E ele começa com: existem companheiros que buscam o privilégio antes do dever. Existem companheiros que buscam o privilégio antes do dever. E termina assim: embora ligados à causa do Evangelho, ainda não entenderam que a certeza de estar ao lado de Jesus é servir sem qualquer exigência. Então, assim, será que nós servimos sem qualquer exigência? Uma reflexão assim, a gente precisa pensar. E a gente não pode deixar mais. Eu estava lendo na Revista Espírita esses dias, agora eu não lembro, mas assim, era mais ou menos uma coisa assim: a gente não pode ficar perdendo tempo, né? Eu tenho tido essa reflexão, já até comentei mais de uma vez aqui essas questões, né? Eu vou andar com o meu cachorro, assim, pego o cachorro, vou dar uma caminhada lá e tal, ou o cachorro me leva para passear. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, né? Essa questão dos recursos, olha quanta coisa, nossa, eu fico até com vergonha, cara. Quantos livros, né, sobre o Espiritismo eu já li, e não, sem ser sobre o Espiritismo, quantas aulas, quanto eu estudei já, né, quanto eu já consumi de recursos da vida, quantas pessoas, isso que o Afonso puxou, muito bem puxado, muito bem lembrado, né, Afonso? Os simples, são aqueles simples de coração, quanto trabalharam
pelo progresso da vida, né? Pelo progresso de nós aqui, espíritos encarnados, quantos plantaram, colheram, correram risco, tiveram prejuízo na colheita, né? A gente nem fica sabendo. A única coisa que a gente quer saber, não, eu quero comprar o mais barato possível, não interessa. Mas o cara vai ter prejuízo. O problema é dele, né? Então, assim, e aí, quantas coisas, meu Deus, assim, às vezes eu fico até falando, nossa, acho que eu estou pirando, né? Mas assim, e aí eu tava, mas aí foi essa semana, eu li na revista Espírito, 1860, lá, estou no 3º livro. Eu estava dizendo assim, um espírito dizendo que a gente, nós não podemos ficar perdendo tempo, né? Tem muita coisa a ser feita, né? Eu tenho andado com essa sensação de urgência, sabe, Afonso? Bastante, assim, muito constante, para dizer a verdade. Nós não podemos desperdiçar essa existência. Porque a hora que a gente para pensar, porque assim, fica muito fácil, né? A gente, antigamente assim, não tinha nada disso, né? Vamos dizer, na Idade Média não tinha, você tinha que ir lá plantar e não sei o que, e fazer tudo, não existia nada. Com a roupa você ia ter que dar um jeito de, né, fabricar, sei lá. Enfim, tudo muito rudimentar. Tudo, né? rudimentar. E assim, hoje está tudo muito mais tranquilo, né? Essas partes materiais assim, já estão mais... Está na palma da mão, exatamente, muito bem, né? E aí a gente... mas não é isso, mas não é para isso que a gente vem aqui. Meu Deus do céu, né? Está tão claro no Evangelho, né, Afonso? E aí a gente precisa renovar esse nosso coração. Como é que a gente está fazendo? A gente está fazendo mesmo, né? A gente está fazendo mesmo. Não é a gente que vem aqui no programa fala, mas a gente está fazendo na nossa lá em casa, a hora que não está fora do ar. Essa pergunta cabe para todos, principalmente os que falam, né? Exatamente. Está querendo, né? Assim, e aí, assim, por que deixar para amanhã? Não, dá tempo, sei lá, até a outra encarnação. E se não der tempo? E aí chega lá, tal, né, pega o nosso chefe lá, o mentor espiritual, chega lá e fala assim: ô João, senta aí. Vou pegar a listinha aqui que a gente combinou antes da encarnação lá, tal. Eu nasci lá no início dos anos 60. Fazer um checklist aqui. Checklist, pega a canetinha, senta lá, pá, item 1. Isso aí não deu não, chefe. Não conseguia. É difícil também, olha como é que eu fiz. Olha a dificuldade que eu tive. Olha onde eu fui nascer. Tá. E o item 2, tá. Então, sabe, a gente vai arrumando desculpas. Então, assim, a gente tem que tomar essa decisão, né, Afonso? E assim, trazer essa humildade, aquilo que você falou. A gente não trazer a humildade para os nossos atos do dia a dia, para o nosso pensamento, para o nosso coração, a gente está ainda muito imaturo, sabe assim? E a gente tem recebido tanto, meu Deus do céu. Não é verdade, gente? A gente tem recebido tanto. E em facilidade, você estava se referindo às facilidades que nos chegam hoje, no mundo de hoje. Isso. Mas eu conversava com a minha mãe e ela se referia à época em que ela era criança. Minha avó já é falecida há muito tempo. Ou seja, 2 gerações antes de mim, não se encontrava com a facilidade de hoje roupas prontas. As senhoras exatamente. Todas eram obrigadas a saber costurar. Exatamente. E elas produziam principalmente roupa íntima da família, das crianças, porque você não achava tudo pronto. Não existia. A alimentação, o cuidado com a casa, era todo muito rudimentar. Fogões que eram a lenha, que exigiam um aquecimento demorado. Não existia nenhum equipamento que facilitasse a vida das chamadas donas de casa. Em 2 gerações, hoje, nós já estamos com um nível de facilidade, de conforto, que se você não souber costurar, nem souber cozinhar, você sobrevive e cria sua família sem muita dificuldade. Exatamente. As ofertas são muito grandes. Agora, nós vemos nisso toda uma estratégia do plano espiritual superior para nos poupar de trabalhos desnecessários. Então hoje já ninguém mais encera a casa. A tecnologia nos dá pisos que são muito mais práticos, né? Verdade.
comidas prontas, o congelador, o freezer, o micro-ondas, tem agora um monte de outros equipamentos, o iFood, né? Você pede comida pelo aplicativo. Minha cunhada tem um laboratório, ela não tem uma cozinha. É tudo eletrônico, elétrico, rápido, tudo rápido. Por quê? Porque a espiritualidade quer nos preservar dos trabalhos desnecessários, que são braçais, para reservar tempo para nós lidarmos com o nosso aspecto espiritual. Mental, espiritual, exatamente. E nós temos pegado toda essa facilidade, esse tempo que sobra, e às vezes desperdiçamos esse tempo nas redes sociais, né, cultivando coisas que não nos levam a nada. Que não fazem sentido, né, Afonso? Não nos fazem crescer. Não fazem crescer. Então você fica postando e exibindo situações que não são exatamente a melhor expressão da verdade, não é? Porque a gente só fotografa e mostra as coisas que a gente acha que vão causar uma boa impressão. Só fotografa a hora que está sorrindo. Né? Só que está sorrindo. E nós temos aí oculto muitos dramas. Verdade. Lágrimas dolorosas que não aparecem. Eu li um artigo recentemente falando que tem muita depressão que se esconde por trás de sorrisos. De fotos lindas, né? De fotos. E instantes depois a pessoa se mata. Pois é, que loucura. Porque está absolutamente anêmica de valores espirituais. Verdade. Essa história do reino de Deus é algo que nós precisamos construir, adquirir, principalmente hoje na discussão do capítulo 7, algo que o Chico Xavier, de saudosa memória, dizia que o ser humano ainda precisa investir muito no aspecto da gratidão. E eu era muito jovem quando ouvi isso do Chico, eu falei, mas gratidão, a gente é grato a tudo. Não é verdade. Nós não somos gratos a todas essas benefícios e facilidades que há duas gerações atrás não tinha. Não existia. E nós achamos que hoje o mundo é um tédio, né? Ai, que chato, que aborrecido. Tem que ir no hospital visitar a pessoa que está doente. Nós não queremos fazer nada pelo outro. Só queremos os direitos e esquecemos que tem a mão do dever também. A minha mãe dizia assim, só quer o venha a nós, ao vosso reino nada, né? Vosso reino nada. Esse ditado do pessoal falava. Precisamos aprender que esse tempo que sobra é para isso, é para educar o filho, é para ler, é para refletir, é para cuidar do bem comum coletivo, exatamente. Tirar um tropeço da rua. Para ter tempo de cuidar do próximo. Este é o nosso novo estado no período de transição em que vivemos planetário, que é o mundo de regeneração. No mundo de regeneração, nós ainda teremos o mal, mas ele já não tem a predominância. Então, ganância, violência, egoísmo, isso já não faz mais parte de um novo momento do primeiro plano. Não é para estar mais em primeiro plano. Já é para ir riscando. Agora, quem permanece? Aqueles que já forem vivenciando esse convite, que é para ser fraterno, é para ser humilde, é para ser alegre, é para ser positivo, é para confiar e é para ser grato, não é? Quando nós começarmos a viver isso dentro do nosso coração, em verdade já estamos trazendo para o presente o novo momento planetário de regeneração. O novo mundo. Né? É aquela história, né, Afonso, assim, vamos mudar o mundo? Vamos. Então, assim, começa onde Por mesmo? Onde começa? Onde é mesmo começa? Naquele coraçãozinho que bate aí no peito. Em verdade, no único coração que você pode modificar. Exatamente. Porque por mais que você ame seus filhos, seu parceiro, sua parceira, você só vai poder mudar o seu próprio coração. Então, nós costumamos usar um exemplo muito tosco, mas que ilustra bem. Por mais que você ame seu filho, se ele precisar de uma injeção de benzetacil, é ele que vai tomar. Não adianta você tomar por ele. É verdade. Então não adianta você querer
que o seu filho faça ou deixe de fazer. Você pode convidá-lo e pode, melhor do que isso, arrastá-lo através do exemplo. Seja o modelo que você deseja para o seu filho. Eu digo seu filho porque é o que a gente tem de mais precioso, né? Os nossos descendentes. Mas pode ser o seu sobrinho, o seu neto, o seu amigo, o seu companheiro. Sabe que eu estava pensando exatamente, acho que a gente estava bem sintonizado aqui, Afonso. Eu estava pensando assim, a gente precisa, né, a minha sugestão exatamente no final dessa reflexão, né, para a gente inclusive já ir encerrando, né, Leandro, já estamos aqui no finalzinho do programa. Que pena. Foi maravilhoso. Mas assim, o convite, né, para todos nós, né, todos nós aqui, nós mesmos, assim, é buscarmos, nós três aqui e mais, né, os nossos queridos ouvintes, que nós possamos, assim, trabalhar para exemplificar, assim, para os nossos filhos, para a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, como diz o Marcelo, nossos 25 vizinhos de cima, 25 vizinhos de baixo, e em todos os locais, mesmo na nossa igreja, independente, é espírita, não é espírita, é católico, independente, protestante, que seja, não tem problema. Na nossa associação de bairro, enfim, onde quer que estejamos, que a gente possa exemplificar. Até eu estava pensando, na vinda para cá, eu estava pensando assim o seguinte: no início, né, vai parecer meio esquisito, né, a gente dá uma de humilde, se a gente é muito orgulhoso, né, mas vamos insistir, né, porque depois de muito tentar, a gente vai conseguir, porque assim, Jesus quer nos ajudar, os nossos espíritos, nossos benfeitores, nosso anjo da guarda, ele quer o nosso bem, né? Então, aproxime-se, que possamos nos aproximar dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, de Jesus, pedindo esse auxílio para que a gente possa exercitar essa humildade em nosso coração. E aí no início vai ser meio estranho, né? A gente vai parecer meio um peixe fora d'água, porque a gente é tão orgulhoso. Como assim dar uma de humilde? Começa a tentar, vamos começar, né? Quem sabe dá certo. Jesus falou que nenhuma das ovelhas dele ia se perder, né? Então assim, eu acredito em Jesus, né? Eu acho que nós podemos começar bem com o exercício da gratidão. Boa. E evitando julgar e condenar, que é o que a gente mais tem feito. Verdade. Exercitar a tolerância. Muito bem. Então, nós estamos caminhando então para o final. É isso, Leandro, ou não? Exatamente. Que pena, né? Que pena. Estamos chegando ao final aí do nosso programa dessa sexta-feira. Já é sábado. Estou olhando no relógio aqui, 00:01. Sábado 24. Hoje já é sábado. Que maravilha, hein? E amanhã cedo estaremos novamente na nossa casa Paulo de Tarso para o trabalho edificante, né? Para que possamos também contribuir um pouco mais com essa gratidão que a gente tem no nosso coração. Afonso, querido amigo, as suas despedidas? Quero deixar vibrações de muita esperança, de confiança, de fé a todos os companheiros que nos ouvem, que virão a nos ouvir, na certeza de que tudo é possível transformar com Jesus, sob o amparo do seu amor, do seu exemplo, e principalmente hoje que estamos focando a virtude da humildade. Com humildade determinaremos-nos e transformaremos o nosso interior para aproximarmos-nos mais ainda daquele que escolhemos e adotamos como mestre, o Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. João, suas despedidas. Boa noite a todos, queridos ouvintes, amigos aqui presentes. Foi um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui. E desejo que essas reflexões nossas aqui possam tocar os nossos corações, né, e dos nossos queridos ouvintes, para que possamos efetivamente refletir e buscar uma renovação mesmo, né, que a gente tem
almejado, a gente tem buscado, muitas vezes não conseguimos, mas a gente já tem melhorado e vamos conseguir sempre mais, se a gente continuar tentando, né, como o Afonso bem falou, para a gente buscar a tolerância, mesmo a paciência, né, o amor ao próximo, a gente vai devagarzinho, a gente chega lá. Então um grande abraço a todos, boa noite e fiquem com Deus. Antes de você encerrar, Leandro, eu citei a obra Inácio de Antioquia para falar do menino que foi usado como exemplo para os apóstolos por Jesus, e a obra é de psicografia do Geraldo Lemos Neto e a autoria espiritual é o espírito Teóforos, Teóforos com PH, né? É uma obra de fôlego, é um pouquinho grande, mas vale muito a pena, é muito interessante porque ele cita os primeiros momentos da doutrina do Cristo implantando-se na Terra. Um abraço a todos. Maravilha, Afonso. Eu quero agradecer então ao Pai, o nosso Deus do amor, o Deus da vida, o nosso Criador, pela oportunidade de mais este programa. Desejando aos nossos queridos ouvintes um excelente final de semana, uma excelente semana vindoura, de muita gratidão no coração, de muita paz, de muita humildade, e que possamos identificar as oportunidades que a existência carnal nos traz, para que possamos praticar o amor, a caridade, a humildade, e termos a certeza de que estaremos sempre perseverando, acreditando na fé e no amor do nosso irmão maior, o Mestre Jesus. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.